Vamos avançando um pouquinho aqui na nossa pauta. A gente teve ontem a revelação aí do depoimento que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deu à Polícia Federal no finalzinho do ano passado. E basicamente o Daniel Vorcaro adota uma estratégia de mostrar que uma ala do Banco Central até defendia uma saída de mercado, ou seja, a venda do Banco Master em vez da liquidação do Banco Master, mas que essa ala teria sido muito pressionada e que começou uma campanha grande contra o Banco Master e acabou cedendo e decretando a liquidação do banco. Ele admite que o banco tinha problemas de liquidez, ele admite que determinados contratos não passaram por uma área de compliance tão rígida assim, mas também joga um pouco para o Banco Central, falando, tá vendo, a gente tinha ali no Banco Central uma esperança de poder dar um fim para o banco que fosse vendê-lo, que fosse transferir a posse do banco para um outro grupo. Esse é o depoimento do Daniel Vorcaro. Agora, existe uma investigação sobre Banco Master, o que aconteceu ali, as fraudes do Banco Master, e essa investigação vai tendo ramificações. E são ramificações que chegam muito perto do ministro Dias Toffoli, que é quem está com esse caso no Supremo Tribunal Federal, que é quem está conduzindo essa investigação a partir do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o UOL está trazendo uma informação de que dois irmãos, essa é uma informação que o jornal Estado de São Paulo levantou também, de que dois irmãos do ministro Dias Toffoli foram sócios do apresentador de TV Ratinho, pai do governador do Paraná, Ratinho Júnior, num segundo resort da rede Taiaiá, lá no Paraná. A gente sabia que eles já haviam sido sócios de um outro resort, esse Taiaiá do Paraná fica ali na divisa com Mato Grosso do Sul, se chama Taiaiá Porto Rico. A gente já sabia que eles haviam sido sócios também de um outro resort dessa rede Taiaiá em Ribeirão Claro, também no Paraná. E vem essa informação de que eles aparecem na sociedade desse complexo turístico, desse segundo complexo turístico, e depois teriam vendido também, teriam repassado essas ações adiante. E são operações mais ou menos complicadas, porque envolvem fundos de investimento, envolvem fundos ligados a pessoas que são ligadas principalmente ao cunhado do Daniel Vorcaro, que é outro personagem que começa a aparecer forte nessa intriga toda. É uma rede de fundos, a gente vai olhando para um, olhando para outro, vendo quem é que está lá dentro e começa a interligar os personagens desse caso. O fato, Beto, é que todo esse rolo do Banco Master, de uma certa forma, aponta na direção de Dias Toffoli também, né? A família de Dias Toffoli, e não se sabe ao certo que participação esses irmãos dele tinham nesses negócios. A gente vai ver lá a casa de um dos irmãos do Dias Toffoli, é uma casa super simples ali, né, em Maringá, no Paraná, a mulher dele dizendo, olha, eu moro nessa casa aqui há 20 anos, a casa é simples, não consigo dinheiro nem para reformar a casa, aqui nunca foi sede de empresa nenhuma. Fala-se que uma solução seria mandar de volta esse caso para a primeira instância. Como é que você vê uma saída para isso tudo e como é que você analisa esse caso todo? Eu ainda não te ouvi sobre isso, Beto. Vamos lá, Mauro. Eu acho que esse caso do Banco Master não só é o maior escândalo financeiro da nossa história, como é impressionante o potencial transversal que ele tem de atingir todos os principais personagens do sistema político brasileiro. Eu até estava anotando aqui, para não ser injusto e não deixar ninguém de fora, nós podemos falar dos governadores que já apareceram, né, envolvidos. Ibanez, Cláudio Castro, vou aqui até olhar minha colinha, porque é muita gente. Tarcísio, por ter recebido recurso do genro
2 milhões de reais para a campanha dele do Genro do Vorcaro. Agora, nesse escândalo que você comenta, o pai do Ratinho Júnior, o Ratinho, legislativo, a gente já escutou Alcolumbre, Ciro Nogueira, Rueda, e o legislativo seria uma infinidade. O Bolsonaro recebeu 3 milhões do cunhado do Vorcaro, igrejas não escapam, agora aparece a história do Valadão, da Lagoinha, ministros do Supremo, não só o Toffoli, ministros do governo Lula, ministros do TCU, diretores e presidentes do Banco Central, como esse Aquino, porque o depoimento do Vorcaro à Polícia Federal é uma peça de ficção incrível, né? Quer dizer, a capacidade de mentir, de falar qualquer coisa que não tenha sentido. É direito da ampla defesa e a gente respeita, mas isso mostra o grau de intoxicação que esse processo tem. O Vorcaro ontem soltou o Aquino, né, que é o diretor de fiscalização do Banco Central, como um nome que começou a ser jogado aos leões, assim como o Ibanez, né, o governador. Então o Vorcaro vai começando a deixar alguns camaradas feridos na estrada. Então a gente vai vendo como Brasília está de cabelo em pé, porque pega todo mundo. E aí a pergunta vai haver, né, como diria o ex-senador Romero Jucá, vai rolar um grande acordo nacional com o Supremo com tudo, porque todo mundo, de certa forma, né, acaba sendo queimado. Todos esses personagens que eu falei, né? Quem dera fosse só uma questão de um ministro especificamente do Supremo, que inclusive de todas as imagens do Toffoli, o que mais me incomoda como cidadão é ver o compadrio abraçar banqueiro, empresário, quando se encontra no final de semana, sendo dele ou não o Tayaya, mas assim, um ministro da Suprema Corte com uma relação tão íntima, com personagens que têm causas tão grandes no Supremo, não é legal, né? Quer dizer, de novo a história cadê o código de conduta do Supremo para evitar esse tipo de constrangimento para os ministros, mas é um processo do Master que pega todo mundo. E aí a pergunta, vai ter um grande acordo nacional para conseguir abafar e conter as investigações da Polícia Federal? Ou a Polícia Federal vai conseguir avançar nas investigações até o fim? E aí tem uma grande descomposição do sistema político brasileiro, o que pode abrir as portas para um outsider, como a gente viu na esteira da Lava Jato, o aparecimento do projeto extremista do Bolsonaro. O que virá? É o preço a gente pagar pela higiene democrática? Talvez seja, acho que não existe outra forma, mas quem vai pagar esse pato? Porque a gente sabe, eu já falei aqui no começo do ano, esse escândalo do Master é sempre a mesma coisa, né? O grosso de tudo é para a volúpia do centrão, mas aí tem uma beiradinha para a esquerda, uma beiradinha para a extrema-direita, mas na hora que o escândalo vem à tona, quem pagam são as beiradinhas, e o centrão sempre acaba conseguindo se mimetizar e tocar para diante. Então, assim, como vai ser dessa vez? Quem vai pagar esse pato? Será que é o executivo? Eu fico imaginando o Trump de longe olhando e falando, opa, tem eleição no Brasil esse ano, se der essa convulsão e essa confusão, de repente é uma chance de botar uma figura nova, um outsider, com o apoio de Washington para poder ter um regime amigo e subserviente no nosso país. Quer dizer, tudo aquilo que a gente estava falando antes, dos cenários para esse ano, a análise que a Carla estava fazendo dos possíveis candidatos, vai ser toda a política brasileira contaminada por esse processo que a gente não sabe até onde vai, né? Ô Beto, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, eu vou começar pela Carla, depois eu vou voltar para você. Esse rolo todo do Banco Master, ele não é fácil de entender. Ele não é um assunto que hoje está ali no ônibus, as pessoas não estão conversando sobre isso no ônibus, no metrô, e isso está muito na imprensa. Mesmo para a gente da imprensa, não é fácil de entender. É uma série de bancos, de fundos, envolve o cruzamento de várias investigações. É a investigação do crime organizado, é a própria organização do Banco Master. Tem um monte de dado aí no meio, pessoas que vão surgindo. Esse Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, que até agora era uma pessoa meio que desconhecida para o público. Você fala na possibilidade de um escândalo desse tamanho poder alavancar até uma candidatura de um outsider. Vou começar perguntando para a Carla e depois a mesma pergunta para você. Tem até esse momento esse apelo popular
que chegue a abalar as estruturas a ponto de surgir um outsider aí que se lance? Ou ainda não chegou nesse ponto? Ainda não apareceu aquele batom na cueca que todo mundo olha e entende? Agora eu entendi o que aconteceu, agora eu sei o que é isso. Ou por enquanto estamos só naquela percepção, falar assim, esse povo de Brasília é tudo igual, todos eles ali estão sempre se frequentando, fazendo seus conluios e é assim que funciona. Queria te ouvir sobre isso, Carla. Então, Mauro, o Banco Master, o caso do Banco Master é mais difícil de entender do que os 100 anos de solidão. Porque, assim, são tantos personagens, são tantas as questões que vêm todo dia, a todo momento você tem uma questão nova, né? E sobre essa questão, inclusive, do Vorcaro, de falar do BC, do Banco Central, que havia um certo interesse na venda do banco, num primeiro momento, quando eu li, eu falei, gente, mas isso não é nenhuma questão, né? Porque o que se espera do Estado, e isso é completamente normal, é que, num primeiro momento, em empresas ou bancos em dificuldade, o Estado ele venha aí a socorrer essas instituições. Não porque o Estado funciona apenas em benefício dos mais afortunados, mas é porque a quebra de um banco, a quebra de uma empresa leva a um dano sistêmico. Então, você tem desemprego, você tem impactos no comércio, você tem uma série aí de danos em cadeia, né, que o Estado, portanto, busca conter. Então, assim, o Banco Central ter num primeiro momento, olhado e tentando analisar o Banco Master, e eu estou falando até o momento porque, vai saber, a gente, né, isso todo dia a gente tem uma novidade, mas até o momento isso para mim é uma não notícia, porque o olhar do Banco Central tentando aí recuperar o Banco Master num primeiro momento, me parece algo completamente normal e esperado que fosse feito. Porque caso, com essa quebra do Banco Master, a gente não tem só um impacto gigante no FGC. E quando eu falo no impacto do FGC, no Fundo Garantidor de Crédito, nos investidores, e nós brasileiros, quando a gente vê impacto para os investidores, esse pessoal que está aí colocando milhões de dinheiros, não. O Banco Master, ele estava sendo, os CDBs do Banco Master estavam sendo comercializados em grandes bancos brasileiros e eram CDBs de ticket baixo. Com R$1.000 você conseguia investir num CDB do Banco Master que tinha os melhores valores de mercado, sendo aí com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, sendo vendido pelos grandes bancos brasileiros. Então, assim, a gente não está falando de gente que está investindo milhões. A gente está falando do trabalhador que está ali, conseguiu juntar um dinheirinho e que o investidor do banco falou, olha, coloca nesse CDB que está vendendo, tá pagando bem. Então, a gente está falando também dessas pessoas. Para além dos fundos de pensão que não têm cobertura do FGC e que a gente teve, como o Beto apontou, como o Beto mostrou, vários governos estaduais e municipais que investiram em ativos do Banco Master sem cobertura do FGC. E que essa perda, gente, vai ser socializada. Porque a gente tem aí, aqui no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, que houve um grande investimento aí nos ativos do Banco Master, e agora esses aposentados? Como é que eles vão ficar? Certamente o Estado, portanto, nós vamos ter que ajudar e pagar essa conta. Brasília também provavelmente vai precisar de aportes públicos ali, o governador Ibanez Rocha já chegou a mencionar isso.
também para se recapitalizar, porque também acabou ficando muito prejudicado, perdendo muito dinheiro nessa operação em que se meteu. Beto, vou repassar a pergunta para você. Você acha que tem potencial para tanto assim até esse momento? A gente não sabe o que vem depois. É o tipo do caso que você puxa uma pena, vem a galinha inteira. Mas até esse momento, você acha que já pegou na opinião pública a ponto até de alavancar uma candidatura outsider? Como eu dizia, Mauro, uma galinha não, vem o galinheiro inteiro, né? Vem o sistema inteiro, o risco de se puxar. E por isso que eu acho que a grande briga que a gente tem agora é saber até que ponto o sistema vai se fechar em copas para tentar abafar, constranger, cercear as investigações da Polícia Federal. Já tem histórias de gente, de altos níveis de chantagem, de que, olha, se você não me ajudar aqui, executivo, me ajuda aqui, senão eu vou puxar a história do filho do presidente, ou extrema-direita, ajuda aqui, senão eu vou jogar o ex-presidente, os filhos dele aos leões. Assim, o Vale Tudo começou. Isso vai ou não? Essa pena aí vai trazer potencial para trazer o galinheiro inteiro? Tem. Vai, ou como diria o Jucá, vão estancar a sangria por enquanto? Essa é a grande pergunta, né? Agora, de fato, no estágio atual, embora o que já tenha aparecido seja gravíssimo, muito complicado, estamos falando de uma faturinha que por enquanto já está em 26 bilhões, com B de bola, para o sistema financeiro. Eu acho que o sistema financeiro nunca teve que pagar uma conta dessa por conta das travessuras de terceiros, no caso do Vorcaro e sua trupe, né? Então, imagina, o Ciro Nogueira queria aumentar por 4 o valor do fundo garantidor de crédito, né? De defender não até 250 mil, senão até 100 mil. Eu não sei exatamente se você multiplicando por 4, multiplicaria por 4 os 41 bilhões, dos quais 26 já foram pagos pelo fundo, mas isso poderia levar a um valor, um montante maior que todo o fundo garantidor, se a medida que o Ciro Nogueira tentou aprovar no Congresso. Então, assim, estamos falando de um problema de dimensões tremendas, que já está envolvendo figuras dos 3 poderes da República, de todo o setor financeiro, setor empresarial, assim, toda a classe política, ou seja, o que já se sabe é muito grave. Então, acho que a gente não pode desconsiderar. Mas, embora seja muito grave, como você bem observa na pergunta, Mauro, é tudo muito complexo, muito sofisticado. Então, primeiro eu queria fazer uma sugestão, que eu acho que assim, o bom jornalismo sempre tem que ser a bússola da gente. Tem 2 matérias seminais da Consuelo Diegues na revista Piauí, uma de outubro de 24 e uma de maio de 25, as 2 antes do escândalo estourar, onde toda a ficha corrida do Vorcaro, todo o esquema, toda a sacanagem está ali em detalhes e nas filigranas. Então, ou seja, existe uma materialidade, uma informação que está pública. Mas, finalmente, respondendo de forma muito direta a sua pergunta, Mauro, no povão esse tema ainda não pegou. Mas por isso que, às vezes, episódios de todo esse processo, é o resort do ou eventual resort do Toffoli, né? O contrato da esposa do Xandão, o recurso que o Bolsonaro recebeu do cunhado do Vorcaro, pode ter uma relação com o filho do Lula. Ou seja, essas situações episódicas de fácil compreensão, muitas vezes podem ser o gatilho para que o tema se popularize. Mas a explicação dele para o cidadão comum é muito difícil, porque é um sistema de pirâmide financeira, né, de operações de crédito absolutamente irresponsáveis, com uma arquitetura e uma engenharia financeira tão sofisticada que é muito difícil para as pessoas acompanharem. Então, obviamente, aquilo que a gente não consegue entender, a gente acaba não tentando se inteirar tanto. Então, acho que por isso que esses episódios, com figuras específicas, com coisas muito palpáveis, podem ajudar a trazer luz, inclusive muitas vezes nem da melhor forma possível, mas podem trazer luz para o episódio e popularizar. Mas isso também, nesse momento, ainda não. Nesse Brasil que está voltando de férias, de fim de ano, e que está na iminência de um carnaval, nesse momento ainda me parece que o Trump e outras figuras vão ter mais máscara nos bailes de carnaval que o Vorcaro, por enquanto.